Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Capítulo 12, versículo 13 ao versículo de número 17. Marcos 12, do 13 ao 17. Todos acharam? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de que ninguém se dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com a verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César? Ou não? Daremos ou não daremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a vejam. E eles lhe a trouxeram e disse-lhes: De quem é esta imagem? Inscrição. E eles lhes disseram: De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Senhor Jesus, fala conosco pelo poder da Tua Palavra. Que a Tua Palavra possa nos ensinar as verdades do Evangelho, a abrangência da Tua graça e do reino de Deus. Que possamos desfrutar mais uma noite do conhecimento da Sua Palavra. É como nós oramos e como nós pedimos em Jesus Cristo, Senhor. Amém. Quem for salvo pode sentar, dando glória a Deus e aleluia. Repita comigo assim: Deus é soberano. Por isso, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Mais uma vez, Deus é soberano. Por isso, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Nos tempos de Jesus, haviam dois pensamentos predominantes dentro da intelectualidade do povo. O primeiro pensamento era o pensamento helênico. Depois da grande expansão do Império Alexandrino, há uma grande difusão do pensamento helenista, de modo que este pensamento é uma das principais bases para entendermos os tempos de Jesus. O platonismo presente dentro do helenismo é fundamental para compreendermos o que está sendo discutido aqui. Platão talvez seja um dos principais nomes da filosofia, juntamente com Aristóteles, Sócrates e por assim diante. Mas ele desenvolve um pensamento que é o seguinte: há duas esferas. O mundo material, isso aqui, mundo material. E o mundo ideal, que é o mundo transcendente, distante, superior. E segundo ele, no mundo imaterial, ou mundo ideal, existe uma obra perfeita deste lenço umedecido aqui, por exemplo, ou deste papel aqui, por exemplo, deste copo aqui, por exemplo, deste papel, tudo aqui. O que ele afirma é que existe no mundo ideal uma cópia perfeita do mundo material, e o mundo material tem uma cópia secundária do mundo ideal. Portanto, ele divide o pensamento entre duas esferas: o mundo espiritual
e o mundo material. O mundo secular e o mundo sagrado. O mundo espiritual e o mundo material. O mundo ideal e o mundo da matéria. Este é um pensamento que é muito presente dentro da igreja hoje. Um pensamento que está enraizado, engendrado dentro da nossa percepção de igreja. Há um segundo pensamento que era muito presente nos tempos de Jesus, o pensamento judaico, em que não há distinção entre reino espiritual e reino material, mas Deus reina sobre tudo. De modo que Deus reinando sobre tudo, não há separação entre mundo ideal e mundo material, ou mundo material e mundo ideal, ou mundo sagrado e mundo secular. O pensamento judaico não divide o homem como o platonismo divide. Este pensamento de que corpo, alma e espírito é um pensamento grego. Para o judeu é a mesma coisa. Quando Paulo fala que nós devemos estar santificados, corpo, alma e espírito, ele está falando da totalidade do homem. Nós, dentro da teologia sistemática, separamos tricotomia ou dicotomia, essas divisões. Mas no pensamento judaico não há essa divisão. O homem é um, constituído de corpo e espírito, corpo e alma, por assim diante. Isso é importante como pano de fundo da pergunta dos fariseus. Porque aqui eles não estão falando sobre imposto, eles estão falando sobre reinado, sobre império. O imposto é o subterfúgio usado por eles para discutir sobre algo maior. Em que ponto César reina e em que ponto Deus reina? Então esses dois pensamentos, pensamento grego, fundamentado no helenismo, enraizado nesse pensamento platônico, de separação entre dois mundos, e o pensamento judeu, onde é um só indivíduo, onde Deus reina sobre todas as esferas, de modo que se você lê a Torá ou o Pentateuco, você vai ver que as consequências espirituais afetam a materialidade, e a materialidade afeta espiritualmente. Se você obedece, vai ter prosperidade. Deus vai fazer chover, Deus vai prosperar, você vai ser rico, vai ser próspero, Deus vai abençoar a sua casa. E rico eu falo no sentido financeiro, mas de prosperidade plena. Mas se você desobedece, há consequências espirituais. Não vai ter chuva, não vai produzir, por assim diante. Então isso é necessário para que a gente compreenda o pano de fundo da discussão. Imposto aqui é o de menos. O mais importante aqui é sobre reino e sobre reinado. Jesus está com uma séria confusão com o povo do Sinédrio. Aqueles homens já estavam enraivecidos com a figura de Cristo, justamente porque Jesus havia os confrontado minutos antes, instantes antes, na parábola dos lavradores maus. Então eles ficaram enraivecidos, com raiva, indignados, tristes ou qualquer coisa do tipo, e falaram: vamos pregar uma peça em Jesus. Mas perceba, o versículo 13 diz que eles foram enviados. Alguém maior enviou estes homens. Talvez o principal sacerdote, por assim diante. Mas estes homens foram enviados. Haviam 3 grupos principais no Sinédrio: fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei e anciãos. Escribas, mestres da lei e anciãos encaixa-se no outro grupo. Mas, basicamente, 2 grupos, saduceus, fariseus e os mestres da lei, se posso dizer assim, arredondando. Estes 3 grupos fazem 3 indagações a Jesus. E a primeira nós veremos hoje. A pergunta dos fariseus. Enviaram fariseus e herodianos. E é interessante que não era comum
fariseu está perto de um herodiano? Porque o que falava o fariseu? Não, nós somos uma raça pura. Nós somos uma casta pura. Nós somos separados por Deus. E o que eram os herodianos? Eram aqueles que apoiavam o reinado de Herodes Antipas, na região da Galileia e da Pérea. Então os herodianos defendiam o reinado de Herodes Antipas sobre aquela região como governador. E havia os fariseus, que eram os puros. Então ali tem uma junção do sacrilégio e da santidade. Perceba ainda que o espaço de governo, geograficamente, de Herodes Antipas, era na Galileia e na Pérea. Mas aqueles estavam em Jerusalém. Por que eles estavam em Jerusalém? Eles estavam em Jerusalém porque ali era época de Páscoa. Todo Israel estava em Jerusalém. Então coincidiu daquele grupo estar em Jerusalém. Lucas adianta e fala que estes homens aqui eram espias enviados para espionar a Jesus. E qual era a intenção deles? A intenção deles era apanhar Jesus em alguma palavra. O que significa apanhar? Apanhar ali é uma expressão que era usada para capturar o animal. Armar uma armadilha e capturar o animal. Armar uma arapuca. Então estes homens estavam armando uma arapuca intelectual para Jesus. Os herodianos e os fariseus. E eles mudam a estratégia. Eles não batem mais de frente. Mas eles chegam agora elogiando. 4 elogios são feitos. Primeiro, tu és mestre. Segundo, tu és um homem de verdade. Terceiro, tu não olhas a aparência. Quarto, tu falas a verdade do caminho de Deus. Em primeiro lugar, tu és mestre. Jesus de fato era mestre. E ele mesmo se intitula como mestre. Porque ele fala que a sua função era ensinar e pregar. Então ele era o mestre, alguém que estava ensinando. Então eles reconhecem esta figura de autoridade em Cristo. Segundo, tu és homem de verdade. A expressão ali, homem de verdade, significa um homem íntegro. Homem correto. Digno de confiança. Tu és um homem de verdade, digno de confiança. Um homem que deve ser respeitado, um homem digno. Um homem íntegro. Terceiro, tu não olhas a aparência. Isso é interessantíssimo. Porque eles não mataram Jesus com a parábola dos lavradores maus, porque eles estavam com medo da opinião pública. Aí eles falam, Jesus, o senhor não está com medo da opinião pública. O senhor não está preocupado com a aparência. O senhor não está atrelado ao sinédrio. O senhor não está atrelado aos ricos. O senhor não está atrelado a grupos. Não, o senhor é imparcial. Como é bom não ter rabo preso. Isso é uma bênção. Não ter rabo preso é uma graça de Deus. E Jesus não tinha rabo preso. Ele não era parcial. Jesus não defendia grupos. Não defendia pessoas específicas. Não, Jesus era imparcial. Ele tratava todos igualmente. Não era dominado pela opinião alheia. Quarto, tu falas o caminho. Tu falas a verdade. A palavra caminho de Deus aqui significa tu expressa a vontade divina. Tu expressa uma vida com Deus. A partir dos seus ensinos, as pessoas conhecem a Deus. Eles estão bajulando Jesus. Viu que não deu para bater de frente e perguntaram, quem é você? Aí Jesus fala, olha, eu sou a pedra que foi rejeitada. Eu sou o filho da parábola dos lavradores maus. Mas não dá. Então eles chegaram, não, vamos fazer o seguinte. Vamos bajular ele. Vamos adular. Vamos colocar em pompas. Mas Jesus era sábio e não caiu no conto da hipocrisia. Mas a pergunta feita por eles é a seguinte: é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos tributo? Jesus conheceu a hipocrisia daqueles homens e falou o seguinte: ei, tragam-me uma moeda. Consegue passar a imagem para mim?
Essa é uma imagem de um denário. Este senhor, à esquerda, com o nariz ligeiramente avantajado, é a figura do imperador. E ali, o imperador está sentado. Está escrito deste lado esquerdo que ele é o filho de Augusto. Na direita está escrito que ele é o máximo pontífice, ou sumo sacerdote. Era essa moeda que Jesus pediu. Jesus pediu um denário. Haviam 3 impostos pagos pelo judeu. Primeiro imposto, o imposto do templo, que é o imposto de meio ciclo. Segundo imposto, imposto alfandegário, que era o imposto de compra e venda, de transações e por assim diante. E terceiro imposto era este imposto, o imposto imperial. Imposto imperial começou a ser cobrado no ano 6º depois de Cristo, quando instaura-se este imposto sobre os não romanos. Eles deveriam pagar 1 denário a Roma por ano. 1 denário significaria 1 dia de trabalho aproximadamente. Então haviam 3 impostos: o imposto do templo, o imposto alfandegário e o imposto imperial. Perceba agora, eu ia fazer uma piada aqui, porque eles são muito mais bem-aventurados que nós, pagam muito menos impostos que nós pagamos. Eles pagavam 3 impostos. Como esta moeda trazia a imagem do imperador, para um judeu, isso era blasfêmia. Isso era blasfêmia. Porque ali estava descumprindo os 10 mandamentos. Imagem de escultura. Eles abominavam essa ideia. Segundo, o denário era visto não meramente como um pecado, mas como um ato de idolatria e blasfêmia. Mas Jesus é muito inteligente. Jesus fala: não, me dá um denário para eu ver. Ou seja, eu não tenho este denário. Vocês não podem me acusar de idolatria. Me arranja um. Jesus já acabou com o argumento idólatra deles. Jesus já acabou com a conversa. Falou: me dê um para eu ver como é que é esse negócio. Eles concedem. Uma segunda coisa que estava presa na mente deles: quando eles viam o denário, eles se lembravam que eles eram um povo subjugado, que eles estavam sobre a posse romana. Então, essa imagem era uma imagem muito mais do que uma moeda. Era um símbolo de idolatria e blasfêmia e também um símbolo do jugo de Israel. Então, quando o fariseu pede aquilo, ele fala: eu vou pegar Jesus agora. Porque se Jesus falasse que o imposto era lícito, o povo ficava: como é que é? A gente está sendo subjugado. O senhor fala que é lícito esse negócio? Não vou te seguir mais. Se ele fala que não era lícito, preso na hora, porque ele estava causando rebelião contra Roma. Ou seja, a arapuca foi instaurada. Se ele fala dê imposto, o povo fica contra. Se ele fala não dá imposto, Roma fica contra. Perceba que a arapuca foi armada. Jesus olha e fala: de quem é esta imagem? Essa expressão aqui, de quem é essa imagem, muitos têm pensado a respeito da mesma, mas fala-se de uma referência a Gênesis. De quem que é essa imagem aqui? Essa imagem é um símbolo daquilo que é maior do que vocês estão pensando. Essa imagem apresenta uma esfera, mas há alguém superior a essa esfera. Há alguém no qual o imperador César tem que bater continência. Há alguém que ele presta conta. Essa imagem aqui não se compara a uma imagem maior, superior. E agora, Jesus dá um trato sobre responsabilidade civil. E ele diz: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é
de Deus. Honrar a Deus não implica em desonrar o imperador. Honrar a Deus não significa desonrar as autoridades, recusando-se a pagar impostos, recusando-se a viver uma vida ordeira e por assim diante. A obediência a Deus não pode ser colocada em antítese à sujeição ao Estado e ao governo. Não há conflito, pois o governo, o Estado, faz parte da autoridade divina. Eu fiquei embasbacado com um argumento, não vou falar estúpido, mas um argumento ignorante. Eleições de 2022. O que será de nós? O nosso candidato perdeu. Deus perdeu a eleição. Eu vi ainda gente. Deus perdeu. O Brasil está em trevas. O diabo agora manda no Brasil. Deixa eu falar um negócio. Quando Deus quer julgar uma nação, Ele coloca maus governantes sobre a nação. Provérbios diz isso. Leia o livro dos Juízes. Quando Deus quer julgar a nação, Ele permite maus juízes tomarem a frente. Outra coisa, o diabo não tem autoridade para mandar em absolutamente nada. Não é que o terreiro de Macumba orou mais do que a igreja. Não é que eles fizeram mais prece aos orixás do que nós confiamos na cruz de Cristo. Não! Jesus reina sobre tudo e sobre todos. Não importa se direita, se esquerda. Jesus reina! E ponto final. Ah, pastor, mas o imposto está alto. A inflação chegou. Jesus continua reinando sobre a economia. Aprenda isso. Porque Jesus reina sobre todas as esferas. Ele reina sobre tudo, Ele reina sobre todos, de modo que o povo deveria honrar sim o Império Romano, porque eles geraram paz sobre a província. Nunca houve um tempo de tanta pax com X, porque o Império Romano conseguiu apaziguar as demais nações que invadiam Israel. Um tempo de pax com X, a pax romana. Jesus está dizendo o seguinte: pague ao imperador aquilo que é do imperador, mas honra e louvor é alguém que está acima dele. Dê a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Governo, reino, poder, autoridade, soberania, regência, domínio. Jesus reina de modo que ninguém pode exigir culto que não seja Deus. Precisamos tomar muito cuidado para que a nossa ideologia não seja idolatria. Que a nossa ideologia política não seja idolatria política. Nós falaremos aqui alguns instantes sobre desobediência civil e como a Bíblia dá respaldo para a mesma. Mas não confunda ideologia com idolatria. Até porque qualquer ismo acrescentado ao Evangelho é errado.
legalismo, marxismo, conservadorismo, qualquer ismo acrescentado ao evangelho é errado. A Bíblia não precisa de apoio ideológico para falar a verdade. A Bíblia não precisa de apoios ideológicos para vaticinar aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, inspirada, infalível, inerrante, suficiente e plena em sua autoridade. Nós não precisamos acrescentar nada à Bíblia. Ela basta por si só. De modo que qualquer indivíduo que reina sobre qualquer área que exista é por vontade soberana de Deus. Você lembra do livro de Daniel sobre a visão e o sonho de Nabucodonosor? Os impérios e vem a pedra, puf. É isso. Irmão, não tem império que subsista ao poder do Evangelho. Pode levantar Alexandre, Medo Persa, Império Romano, não importa. Jesus vem e acaba com tudo. Porque Jesus não vem instaurar um império, Ele vem implantar um reino. E este reino não é figurado por espaços físicos, este reino está dentro de mim, está dentro de você, onde quer que a gente esteja, o reino de Deus está. Por isso, na ética cristã, o relacionamento com as outras pessoas e com o Estado é importante. O juízo sobre nós, impetrado pelo Estado, pertence a Deus. Isso não significa que nós não podemos nos opor. Isso é muito interessante, porque o brasileiro, ele é passivo naturalmente. O brasileiro não gosta de briga. Se acontecesse na Argentina, metade do que acontece no Brasil, o povo ia ter virado Buenos Aires de cabeça para baixo. Aí no Brasil a gente faz meme, a gente briga com meme. A gente faz meme, porque o meme A gente, em vez de brigar politicamente, a gente vai fazer meme nas redes sociais, vai mandar figurinha para as pessoas. E a gente briga assim, o brasileiro gosta de brigar assim. Há uma possibilidade que precisamos destacar. A igreja detém um ministério profético. Por isso, a igreja precisa estar de mãos limpas. Não estou falando aqui para a nossa realidade de que nós não podemos buscar apoio e ajuda, porque queremos buscar apoio e ajuda. Faz parte. Tem coisas que nós precisamos de ajuda. Mas não significa que a gente esteja casado e passe a mão sobre o erro. Porque existe um preceito de que política é time de futebol. Você entendeu? Ah, não. Meu candidato, ele não erra. Meu candidato, ele é perfeito. Por assim diante. A grande questão aqui, sobre responsabilidade civil, é que Jesus está falando o seguinte: ei, pessoal, quando vocês fazem aquilo que vocês devem fazer civilmente, vocês estão glorificando a Deus. Quando você paga seu imposto, quando você não atrasa numa conta, quando você é um bom funcionário, quando você honra seu chefe, quando você honra seu patrão, você está glorificando a Deus. Porque Deus é soberano. Por isso, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Primeira coisa que precisa ser aprendida aqui: a soberania de Deus. Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1.
Salmo 24, verso 1. Do Senhor é e a sua, o mundo e aqueles que nele. Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre. Jesus reina, o Pai reina, o Espírito reina sobre tudo. Não há 1 milímetro quadrado em todo o universo que não pertença a Jesus Cristo e Ele revogue para si, dizendo: é meu. Tudo que existe no universo, nas galáxias, nos rincões do universo, todas as nações com seus governantes, a minha e a sua vida pertencem a Deus. De modo que não existe separação entre secular e sagrado. Tudo é sagrado. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele. Eu não posso viver uma ética dentro da igreja e fora da igreja eu contrariar a minha confissão de fé. Porque Deus reina sobre tudo. Deus reina sobre a minha vida, sobre as minhas finanças, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha profissão, sobre os meus projetos, sobre os meus sonhos, sobre as minhas emoções, sobre a minha mentalidade, sobre o meu corpo, sobre tudo. Ele reina sobre tudo. De modo que os impérios fazem parte do domínio e do reinado de Cristo. A sujeição à autoridade faz parte da nossa rendição a Deus, que administra todos os aspectos da nossa vida, todos os nossos recursos, todos os nossos bens, tudo que temos é de Deus, inclusive a nossa mente. Eu recebi esses dias atrás um vídeo de uma irmã empolvorosa, desesperada, porque viu um vídeo no Instagram do Donald Trump, que ele iria construir uma faixa de Gaza, um negócio assim, e ela viu uma imagem dourada, e ela falou: pastor, ele é o anticristo, tal. Meu irmão, se a gente gastar mais tempo servindo a Cristo e pensando menos quem é o anticristo, a gente vai ser mais crente. Porque está cheio de especulação escatológica aí. Ah não, porque é um genro, porque é o fulano, é o cicrano, é isso, porque o nome tem 3 6. Não interessa. Eu pertenço a Cristo. E eu sou pré-tribulacionista. Eu não vou estar aqui, então não é problema meu. Não é problema meu. Eu não quero estar aqui, não estou aqui mais. Então para mim não interessa. Mas a gente gasta tempo vendo um vídeo, procurando coisa. Quem é o anticristo? Irmão, quando João escreve sobre quem é o anticristo, ele está falando sobre um espírito de rebeldia que virá sobre o povo. Anticristos são citados, de modo que homens ao longo da história manifestaram este espírito de anticristos. Quem é o anticristo? Se for uma pessoa, se for um sistema, para mim não interessa. Porque Deus reina sobre tudo e sobre todos. Meu irmão, eu acredito tanto no Evangelho, que
eu sei que as ovelhas do bom pastor não serão arrebatadas da mão dele. Ah, pastor, mas a economia do Brasil, eu creio na provisão de Deus. E se você quer mudar, vote melhor da próxima vez. Mas pare de reclamar. Porque quem está onde está é provisão divina. Para quê? Para que a gente cresça de algum modo. Você entendeu isso? Porque nós infelizmente achamos algo equivocado. Eu vou tratar sobre isso agora. Existe uma separação funcional entre o Estado e a igreja. E precisa existir. A igreja se preocupa com questões espirituais, moralidade, por assim diante. A igreja deve ser a guardiã da moralidade. E o Estado, qual a função do Estado? A Bíblia diz qual a função do Estado. E a gente vai ler aqui. Nós já lemos Romanos 3, do 1 ao 7. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 ao 17. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Abrindo um parêntese. O seu chefe foi colocado como seu chefe por vontade divina. Se ele é tribuloso, é porque Deus quer que você aprenda alguma coisa. Se o seu síndico é um camarada tribuloso, Deus permitiu que ele estivesse ali. De modo que toda autoridade na terra é instituída por Deus. Amém, gente? Quer governadores, como ele enviados para o castigo dos malfeitores e para o louvor dos que os fazem bem. Primeira coisa, o Estado, o imperador, o império, o governante, tem duas funções: castigar o que faz o mal e beneficiar quem faz o. A grande questão é que estamos vendo tempos controversos. Estamos castigando quem faz o bem e beneficiando quem faz o mal. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Temer a Deus e honrar ao rei está na mesma realidade. Eu não posso achar que eu estou servindo a Deus integralmente se eu estou dando calote no Estado, se eu estou sonegando imposto. Sabe por quê? Porque Deus reina até sobre o seu imposto. Eu sei que é ruim pagar, ainda mais no nosso país, mas tem que pagar. Vamos abandonar com essa ideologia do jeitinho. Jeitinho, gente. Coloque uma coisa no seu coração. Deus reina sobre tudo. E não tem jeitinho para Deus. Não tem jeitinho para Deus. Coloque isso no seu coração hoje. Honre a Deus com seus bens. Honre a Deus com aquilo que Deus te deu. Sabe por quê? Estou fazendo um curso aqui na igreja. E eu aprendi um negócio fenomenal. Fenomenal. Durante as cruzadas, contrataram-se mercenários para guerrear as guerras de Roma, as guerras da igreja.
Mas para eles que os homens viessem a guerrear, eles precisavam ser batizados. Porque não adianta matar em nome da igreja, tem que ser batizado. Aí eles entravam na água sem a espada. Porque eles estavam dizendo o seguinte: eu sou de Deus, mas a minha espada é minha. Eu sou de Deus, mas a minha espada, a minha profissão é minha. Quando entrarmos no rio do Cristo vivo através do Espírito, precisamos entrar com a espada também. Porque não, a minha vida é minha, mas as minhas finanças pertencem a mim. Não, não é seu também, é de Deus. Deus não quer somente o seu coração, Ele também quer o seu bolso. Você entendeu? Deus quer tudo de você. Ele quer você por completo. Ele quer você por inteiro. Ele quer você todo. Inclusive as suas posses. Deixa eu fazer uma pergunta. Você perguntou a Deus se você podia trocar de carro? Você perguntou a Deus se você podia trocar de casa? Você perguntou ao Deus se você podia ajudar aquele seu parente tribuloso? Porque às vezes não era para ajudar, porque Deus está provando ele mesmo. Você já perguntou a Deus o que fazer com o seu dinheiro? Porque a partir do momento que o dinheiro for seu, Deus não tem responsabilidade com ele. Porque é seu, não é de Deus. Eu vejo pessoas que vivem de salário mínimo, gente. Salário mínimo. Que vivem uma vida muito mais tranquila do que esses barões que têm dinheiro a rodo e a torta direita. Não viajam para Holanda, não viajam para Inglaterra, mas dormem bem, tranquilos, com a mente em paz, com o coração em paz. Então Deus, Ele quer reinar sobre tudo. E Ele reina sobre o Estado. Ele reina sobre nós. De modo que assim como Paulo e assim como Pedro estão dizendo é o seguinte: pessoal, não se esqueça, o que você faz na sua vida pública também pertence a Deus. Terceiro, o papel do Estado está claro. É um instrumento divino para promover justiça, proteger o bem comum. Os governantes são servos de Deus e sua função é governar com princípios bíblicos. Eles fazem isso sempre? Muito pelo contrário, não é verdade? Mas Deus usa estes homens, através de sua soberania, pela tapeçaria da graça, pelo mosaico do Espírito, para provar e para moldar o meu e o seu caráter. De modo que o Estado não é neutro. Existe um mito chamado mito da neutralidade. É neutro, nunca foi. Porque existe alguém governando através do Estado. E esta pessoa não é neutra. A tecnologia, pastor, é neutra? Não, a tecnologia não é neutra. Alguém por trás, formado por cosmovisões, por visões de mundo, que está fazendo a tecnologia. De modo que não existe neutralidade. O Estado não é neutro. Os governantes não são neutros. Mas Jesus é chamado de imparcial. O único aqui, neste texto, que é chamado de imparcial, é Jesus. Os governantes não são, o Estado não é, mas Jesus, olha o que nós lemos aqui. Não olhas a aparência dos homens. Jesus, Ele é imparcial. De modo que, vemos além disso o papel da igreja. A igreja é vista como um baluarte dos padrões e dos princípios bíblicos. Ao mesmo tempo, a igreja deve se envolver no Estado, através da justiça e da verdade. A igreja, historicamente, se posiciona contra governos que atuam injustamente.
Isso pode incluir defesa dos oprimidos ou a resistência a leis políticas que vão contra os princípios bíblicos. A ideia é que a igreja é uma voz profética que vai contra toda essa calhorda que estamos vivendo. A igreja se posiciona com uma voz profética contra a injustiça, contra a opressão. E eu vou te provar na Bíblia que é assim. Atos 5, 29. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vivemos num país onde o casamento homoafetivo está sendo respaldado, se o casamento poliafetivo está sendo respaldado, onde a ideologia de gênero está sendo respaldada, onde a corrupção está sendo respaldada, onde a imoralidade está sendo respaldada, nós nos posicionamos como profetas e dizemos: não importa se vocês fazem isso, nós não fazemos. Uma mãe falou comigo alguns dias atrás aqui na igreja, de que uma criança de 7 anos de idade chegou na mudança de um ano para o outro, e ele falou: eu não sou mais isso, eu sou aquilo. Eu não sou mais, acho que Samuel, agora eu sou Manuela, Emanuela e Samuel, sei lá, um trem desse. Eu te faço uma pergunta em alto bom tom. Tem como uma criança de 7 anos de idade saber sua preferência sexual? Não. Não. Isso é uma mentalidade criada pela mãe e pelo pai, ou pelas duas mães, ou pelos dois pais que ela tenha. Não interessa. Não tem como uma criança de 7 anos saber isso ou aquilo. E nós, como salvos em Cristo, nós não podemos ficar emudecidos. Ah, mas eu vou ser preso. E desde quando a minha vida pertence a mim mesmo? Ela pertence a Jesus. Ah, mas se eu fizer isso, o meu filho vai ser suspenso. Que ele seja suspenso de todos os colégios de Brasília, mas honre a Deus. Porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Ah, mas meu filho vai ser cancelado. A minha rede social vai ter gente me xingando. Bem-vindo ao clube. Somos chamados para isso. Somos chamados para virar o mundo de cabeça para baixo. Somos chamados para mostrar nossa contraculturalidade. Somos chamados para pertencer ao reino e não ao império. Somos de Deus e não dos homens. Não importa se César diga que é certo, nós falaremos que é errado. Isaías 1, 17. Isaías 1, 17. Isaías 1, 17. Aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar a causa da viúva. A igreja não pode estar de braços cruzados vendo as coisas acontecerem. Não. Nisso aqui eu não vou me meter. Não. Isso aqui não é da minha alçada. Eu fico lembrando de homens como Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer. Homens que foram baluartes em seu tempo de justiça social. Mas morreram, mas deixaram um legado na história.
Coloque uma coisa em seu coração hoje. Quando o Estado se contrapõe ao que a Bíblia diz, nós abraçamos a realidade do Evangelho, ainda que custe a nossa vida, ainda que custe nossas amizades. Sabe por quê? Porque Deus reina sobre tudo e sobre todos. E Ele quer você não só na igreja, Ele não quer só a sua vida sagrada, Ele quer você inteiro. Vamos seguir. Sexto ponto para encerrarmos. Pastor, quer dizer então que a Bíblia me dá respaldo para ser uma voz profética? Sim. De até certo modo, uma palavra dura, mas até a desobediência civil. Quando, pastor? Quando aquilo que o Estado impõe é contrário ao que a Bíblia diz. Ao ouvirem um toque da trombeta, dobrem-se ante a estátua do imperador Nabucodonosor. Não vou. Mas você vai morrer. Tá. Você vai ser jogado na fornalha, você vai morrer. Tá bom, bora lá. Eles vão para a fornalha. 3 jovens. Nabucodonosor falou, vai morrer, vai servir de exemplo. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou um imperador e mereço ser adorado. Bota na fornalha, botou na fornalha. Eles andando na fornalha, de um lado para o outro. As cordas foram queimadas. Aumenta 7 vezes mais, aumentou. Os que aumentaram 7 vezes mais morreram. E ele falou, rapaz, eles estão andando, mas parece que tem mais um lá dentro. Quando é que eu coloquei lá 3 jovens, mas tem mais um? E esse que está com eles é semelhante ao Filho dos deuses. Meu irmão, não importa, a gente com Jesus é maioria. Não importa se o Estado falar ou deixar de falar, nós com Jesus, mesmo que venha a fornalha, mesmo que venha a cova do leão, Jesus está conosco. E Bonhoeffer diz assim, num livro chamado Ética, abrindo parênteses, não concordo com tudo que ele diz, mas ele fala algumas coisas interessantes. Não devemos apenas colocar curativos nas feridas das vítimas esmagadas pelas rodas da injustiça. Devemos destroçar as rodas. Há ocasiões em que os cristãos precisam assumir um posicionamento contrário ao governo, que promove a injustiça ou exige a desobediência a Deus. E ele acrescenta, a ação política significa assumir responsabilidades. Nós, quando estamos vivendo a nossa vida pública, devemos assumir a responsabilidade do reino. Porque o que a Bíblia está dizendo a mim, está dizendo a você, através da Escritura, através das palavras de Jesus, é o seguinte: só há um soberano. E Ele reina sobre tudo e sobre todos. César vai passar. Hitler vai passar. Mas este reino que eu estou falando para vocês, gente, permanecerá. Eu vejo Jesus falando, ei, vocês vão ser perseguidos. Vocês vão morrer pela causa do Evangelho. Mas não se preocupem não. Vocês pertencem ao meu reino. Um reino que não pode ser abalado. Alexandre o Grande passou. Nabucodonosor passou. César passou. Roma passou. Hitler passou.
Mussolini passou, os czares passaram, as guerras passaram, os imperadores passaram, mas Jesus reina. Não só reinou no passado, Ele reina hoje. Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, Trump vai passar, Biden vai passar, mas Jesus reina. Ele reina. E queria te convidar a lembrar dessa realidade. Nós pertencemos a um reino, nós não pertencemos ao império. As nossas responsabilidades civis glorificam a Deus. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Não importa se você colocou a mesa do jantar, ou se você deu a luz ao Salvador. Se você fez para a glória de Deus, para Deus é a mesma coisa. Coloque de pé, eu quero orar com você. O Brasil não está nas mãos do presidente da República. O Brasil não está nas mãos dos deputados federais. O Brasil não está nas mãos dos senadores. O Brasil não está nas mãos do STF. O Brasil não está nas mãos dos ministros de Estado. O Brasil está nas mãos de Jesus Cristo. A minha e a sua vida pertencem a Jesus. De modo que, se precisarmos de pão, Ele é o pão da vida. Se precisarmos de água, Ele é a água da vida. Se precisarmos de caminho, Ele é o caminho. Se precisarmos da verdade, Ele é a verdade. Se precisarmos de vida, Ele é a vida. Ele é o que nós precisamos. Jesus é suficiente. Por isso, eu e você precisamos nos colocar diante dessa realidade e viver o Evangelho em sua amplitude. Entender que isso aqui é parte da obra. A obra de Deus engloba tudo e todos. O culto de domingo tem que estar atrelado à minha vida na segunda. A minha vida na segunda tem que estar atrelada ao meu ensino na terça. Porque Deus é soberano. E Ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele reina sobre o universo. Ele reina sobre as nações. Ele reina sobre o meu e o seu coração. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo. Senhor Jesus, celebramos ao Teu nome, porque reconhecemos que o Senhor, em hipótese alguma, existe a possibilidade de perder. O Senhor não perde uma eleição, o Senhor não perde uma candidatura, nada disso. O Senhor reina. O Senhor reina sobre a urna. O Senhor reina sobre resultados. O Senhor reina sobre empregos, sobre chefes, sobre patrões, sobre empresários. O Senhor reina sobre Estado. O Senhor reina sobre as nações. O Senhor reina sobre a ONU, sobre os Estados Unidos, sobre a Rússia. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Por isso nós vemos de fato este reino. Porque o Senhor é tudo em todos. E nós concedemos tudo a Ti. Concedemos a Ti a nossa honra. Concedemos a Ti o nosso glória. Concedemos a Ti o nosso louvor. Porque o Teu reino subsiste de eternidade em eternidade. O Teu reino é imparável
indestrutível, porque este reino é fundamentado sobre Cristo, aquele que vence a morte, aquele que promete a vida, é aquele que diz a nós que Ele reina sobre toda a nossa existência. Afinal, quer comamos, quer bebamos, tudo fazemos para a glória do Teu nome. Então, reconhecemos a Ti, que em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos. É o que nós pedimos em Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e continue nos prosperando. Que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa vida.